muito bem-vindos ao Bancário Pode Mais, o podcast da FETRAF RJTS. O meu nome é Lohana Amaral, eu sou apresentadora, como vocês já me conhecem, e hoje eu vou apresentar mais um episódio. E olha que é um episódio muito especial, porque estamos recebendo Newton Esperança, mais conhecido como Niltinho. Ele que hoje vai contar um pouquinho sobre a sua história de vida, vai contar também sobre a sua trajetória com vitórias e desafios, e também sobre a sua visão do sindicalismo. Seja muito bem-vindo, Niltinho, é um prazer recebê-lo aqui. Olá, Lohane, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo, né? Pois é. E um prazer enorme estar podendo fazer esse programa com você aqui. Pois é, e vamos começar então com perguntas sobre a sua vida, que eu quero conhecer um pouquinho mais sobre você. Certo. É uma pessoa que já é amada, adorada por muitas pessoas, mas a gente tem que saber como tudo começou. Niltinho, me diga, aonde você nasceu? Como que foi a sua infância, a sua adolescência? Me conta um pouquinho. Bem, olha só, eu tive uma infância assim bem complicada, né? Porque eu sou de uma cidade do interior, muito interior mesmo, chamada André de Pinto. É o quarto distrito de Vassouras, é interior mesmo. E na época nós tivemos assim muito problemas porque a gente morava na beira-rio, tinha problema de enchente, alagamentos e tal. Até hoje eu não tenho nenhum documento daquela época, fotos, nada, porque a gente perdia tudo, ia ter que dormir em colégio, né, na época tinha que sair de casa, porque a água tomava tudo, e a gente de lá, eu comecei a ir para outra cidade, depois nós nos mudamos para Paraíba do Sul, e atualmente, né, eu moro na cidade de Três Rios. Sim, e me conta assim, como é que começou essa tua carreira como bancário? Foi algo planejado ou foi algo, assim, inesperado? Não, olha só, Ai, meu é Deus. até engraçado, né, Me porque conta. o que que aconteceu? A última coisa que eu queria era trabalhar em banco. Que isso? Eu não sabe, lidar com números, não é o meu forte. Até hoje, não gosto. Então o que que aconteceu? Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos, eu tinha um irmão que trabalhava num bar, e até o meu irmão é falecido, o dono do bar também, né, já tem um tempo muito grande. E esse dono do bar, quando meu irmão saiu, eu queria trabalhar no bar de qualquer jeito. Queria ter um dinheiro para me sair e tal, que eu sempre gostei de ter o meu dinheirinho. Aí eu comecei, a pedir a ele para trabalhar no bar. E ele falou assim para mim: "Olha, você só vou te dar o emprego a hora que você conseguir abrir uma garrafa", aquelas garrafinhas de Uhum. Coca-Cola antiga, né, Sim. aquela de vidro, aquelas garrafas de vidro. Aí ele falava assim: "Você tem que chegar aqui no balcão e conseguir abrir a garrafa. O dia que você abrir a garrafa, eu te dou emprego". Eita. Aí eu fiquei, porra, pensando como que eu ia fazer. Só que aí um dia eu vi que ele estava distraído, eu passei por trás do balcão, peguei um caixote daqueles, na época, né, o refrigerante vinha naqueles caixotes de madeira, Uhum. eu botei um caixote, subi em cima do caixote, ele estava para lá de fora do balcão, eu abri a garrafa e falei assim: "Ó, viu, agora eu posso trabalhar". Aí ele começou a rir, falou: "Cara, você não tem jeito. Tá bom, a partir de manhã você vem, você vai trabalhar". E fiquei Ele me colocava só ali fora para ficar, atendendo naqueles lugares que ficava as balas e Sim. chocolates, né, ali por lá de fora do balcão. Aham. E era uma coisa, assim, legal, porque era ao lado do cinema, e ele falava assim, e aí começou o meu problema com bar. Ih, Falava assim: "Olha, você, quando der 10 horas em ponto, eu fecho. Então, quando tiver pessoas aqui, que você estiver servindo, eu vou pedir e você vai avisar, tá bom?". Eu: "Tá bom". Então eu ficava ali pro lado de fora e começava 9 horas, ele fazia sinal pra mim, ó. Aí eu ia lá na mesa, né, falava: "Gente, 9 horas, 10 horas o bar fecha". uhum. Aí quando eu virava as costas eu escutava, né, eu: "Ih, garoto chato, me xingando e tal", e eu na minha, né, Seu trabalho. eu estava obedecendo. Aí beleza, 9h30, olha, vai lá de novo, aí eu ia lá: "Pessoal, 9h30". Aí em frente, cidade do interior, tinha aquele repuxo, sabe, aquele lance de água ali que tem, né, que fica a coisa ali. E tinha que ir lá pegar um balde d'água Uhum. para lavar o bar. Ah, era você então que jogava água nas pessoas. Aí eu Sei, pegava era né, você. é. Aí o que que aconteceu, quando dava uns 10, faltando uns 10 minutos, ele falava: "Vai lá de novo". Aí eu falava com o pessoal: "Pessoal, olha só, vai fechar". "Tá bom". Aí ele, nisso que eu falava: "Vai fechar", eu ia lá pegar o balde d'água. Uhum.
pegava, colocava o balde assim e ficava esperando. Aí quando dava 10 horas ele fazia assim lá de dentro. E eu mandava água, isso para o pessoal levantar o pé e xingar, né, Isso aí. aí eu ficava quietinho lá e ele falava assim: "Ó, não, foi eu que mandei, vocês vocês estavam avisados que fechava 10 horas, fechou". Beleza, aí até aí tudo bem. Aí passou uns anos e tal, eu trabalhei lá, fui saí dali e fui trabalhar em outro bar. Só que o outro bar era diferente. O Hum. outro bar era o seguinte, se tivesse uma pessoa com uma cachaçinha, era até 4 horas da manhã. Eita. Direto, né, e eu ficava lá, tinha que ficar sem coisa e eu gostava muito de ir, tinha as domingueira, né, que tinha aqueles Hum. bailes e tal, eu novinho gostava muito de ir. Aí o que que acontecia? Tinha um colega que não gostava de baile, aí eu trocava com ele, eu falava assim: "Ó, eu vou fazer o seguinte, eu trabalho, você trabalha para mim no sábado e eu trabalho no domingo". Só que o que que eu fazia? Eu ia para o baile, e do baile eu já saía ia direto trabalhar. Hum. Porque eu ti Quem nunca, quem nunca? eu tinha que cobrir ele, entendeu. E aí foi essas 2 histórias foi dos bares que eu trabalhei. Daí aparece o quê? Aparece meu pai conseguiu para mim um emprego na prefeitura de Paraíba do Sul. Na época o prefeito era o Jarbas Stelman, né, e tinha um secretário lá, o seu falecido senhor Brandão, que até, poxa, eu tenho muito a agradecer ele, né, que ele me ensinou muito. Mas o seu Brandão, era secretário-geral e eu era office boy dele, da prefeitura, mas mais dele mesmo, ele não deixava tinha lá os setores, né, tinha o INCRA, tinha o departamento pessoal, tinha tesouraria, e lá, eu comecei assim, eu sempre, graças a Deus, eu tive muito facilidade, né, de estar fazendo amizade, essas coisas tudo. E lá o que que eu fazia? Eu comprava pão para as meninas, né, para as Sei. funcionários, né, Pessoas para as como um todo. pessoas, né, É. como um todo. Mas mais assim, as mulheres porque elas para comprar o lanche para elas. Sim. E eu ia na padaria todo dia comprar pão para elas e tal, e ficou, sabe, fiquei naquilo ali, adorava aquilo, né, ficava o dia inteiro. Aí mas quando aparecia alguma coisa de um setor diferente, por exemplo, eu lembro de uma vez no INCRA, que tinha que fazer entrega de uns documentos, eu comecei a fazer a entrega de documento e eu me sobressaí muito. Uhum. E a secretária queria que eu fosse para lá, só que o seu Brandão não deixava. "Não, Você era Niltinho não super vai". relacional, que é o que, né, o que É, precisa ser, relacional, exatamente. comunicação. Aí, acho que já estava indo por ali, É. sem querer Sem querer já estava indo. estava indo. Aí eu falava assim, eh, e elas insistiam, né: "Poxa, seu Brandão, deixa ele para lá, para ele aprender, ele é novo". Eu era menor, eu ganhava na época tinha aquele esquema de ganhar meio salário mínimo, é Uhum. o que eu ganhava. Mas para mim dava para caramba, Dinheiro. era dinheiro, a única coisa que eu fazia, né, que eu também nunca deixei de fazer, eu paguei meu colégio, né, Olha só. particular, eu paguei meu colégio. E para ir para o baile, lógico. Essa não Tinha que ter abria uma mão, contrapartida. com Você ia certeza. pra escola sem ir para o baile? É, não tinha Deixa a jeito, conta, não não tinha. dá. Então, aí começou a história de uma senhora, que era a dona Iracema, que ela era do departamento pessoal. Aí ela começou a insistir: "Olha só, Nilton, você tem que desenvolver, você fica só nesse negócio de fazer mandado e poxa, cara, você tem que vem para cá para o departamento pessoal para você aprender e tal, contabilidade, essas coisas todas". Eu falei: "Não, Deus me livre, não quero, não quero e tal". E aquilo ali para mim estava bom demais, né, foi indo, foi indo. Aí até que um dia, o filho dela, ela na época, o Bradesco tinha o chefe de expediente e tinha o gerente. O chefe de expediente era o que aplicava as provas, era que contratava, né, e o filho dela era um desses, era ele, era o cara que era o chefe de expediente da agência 3 Ah, Is. pessoa. Aí ela pegou e falou assim: "Olha, Nilton, eu você vai fazer uma prova no banco". Eu falei: "Não, não quero subir de banco". Uhum. Aí ela falou assim: "Não, mas eu vou arrumar com meu filho lá para você fazer a prova". Eu falei assim: "Ah, dona Selma, não, não faço não". Aí, um belo dia eu cheguei para trabalhar na prefeitura e ela falou assim: "Ó, vai ter prova semana que vem". Aí o que que eu fiz? Tinha um amigo meu, ele ainda é vivo, o Joel, que era motorista de caminhão. Aí eu falei assim: "Joel, você vai viajar?" Ele: "Vou". Falei assim: "Então eu vou com você". Cheguei, pedi uma folga na prefeitura,
sem a dona Sandra saber, e fui viajar para não fazer a prova, fugir da prova. Só. Ela Fugi. aparece grudada no caminhão com a prova aqui: "Olha a prova, você não vai fugir". Não, eu Hã. eu fugi, aí o que aconteceu, ela não teve jeito, entrou um outro rapaz no meu lugar. Uhum. Beleza, falei: "Graças a Deus". Aí tá, continuou ela insistindo. Aí ela foi no meu pai, falou assim: "Poxa, olha só, ele tem que desenvolver, que não sei o quê, pá-pá-pá". Aí meu pai começou a falar comigo: "Não, você vai lá, você vai fazer, você não sei". Aí eu falei: "Meu Deus do céu". Aí tá bom. Aí um dia ela falou assim: "Olha, dessa vez você vai, mas tem um problema". Na época, o Bradesco era um exército, né, tipo assim, o vestuário, a barba. Sim, meu avô era do Bradesco. Ah, era? Era Então, terno e você sabe. gravata, era o único presente que eu dava pra ele, gravata. E também Beca, né. e também a barba tinha que ser barba feita. E eu, na época, tinha só aquelas canudinhas, né, cara, né, eu era adolescente ainda, foi 1983 foi aconteceu. Aí eu peguei, tava com aquelas penugem, ela falou assim: "Só tem uma coisa, você vai raspar isso e vai lá fazer a prova". Eu falei assim: "Opa, então se isso atrapalha, eu não vou fazer. Não vou fazer, Nada. não vou fazer a barba". Beleza. Eu não queria passar, não queria entrar. Aí tá bom, aí fui lá, fiz a prova, né, com aquela primeira coisa que ele falou, o filho dela, falou assim: "A minha mãe não te falou não?". Aí eu: "O quê?". Aí ele falou assim: "Isso aí, ó". Aí eu falei assim: "Ah, falou". Aí ele: "Ah, tá bom". Só isso, Uhum. não falou nada também, aí eu falei assim: "Opa, ele viu". Se Uhum. ele viu, não vai me contratar. É. Beleza. Fiz a prova e tal, aí passou uns dias, me chamaram pra Uhum. Era pronto. você. Aí vai eu para Bradesco. Feliz, Feliz, cheguei até chorar de de felicidade, só que é, não. só que não, né. Aí começou a minha história como bancário, né. Aí, o que que aconteceu também, eh, dentro do banco, eu tinha muita dificuldade na parte burocrática, Uhum. né, e foi muita coisa. Pois é. Eu pegava quando tinha vez que eu ia trabalhar no caixa, eu dava 3 autenticações que ninguém achava a minha diferença. Eu era bom para trabalhar mal, era assim. Então, aconteceu, né, o pesso aí só que as pessoas começaram a notar que naquela época tinha muito lance de perder o malote. Se você perdesse o malote, né, você tinha que correr atrás, essas coisas Isso. todas. E aí, eu começava a atrapalhar o movimento do banco, porque eu ia lá, eu ia somar a gente somava os lotes de Sim. cheque e tal, aí vou somar 200 cheques, as pessoas davam uma diferença. Aí várias pessoas tinham feito aquilo. Aí esse meu chefe chegava lá e falava assim: "Cadê o lote que o Nilton somou?". "É aquele ali, pode ir lá que tá a diferença", e achava. Olha Era só, aí, tá vendo? então isso acabou, entre aspas, me ajudando, por quê? Porque o gerente, as pessoas lá da gerência, começaram a perceber que o meu lugar não era lá, o meu lugar era lá na frente, Sim. conversando, saindo para fazer visita, vendendo, né, e era o que o banco queria, né, fazer seguro, essas coisas, Sim. até hoje é o que ele quer, né. Empréstimo. Então, eu até brinco muito que tem um amigo meu que ele trabalhou comigo na época, Mauro Damião, não esqueço porque toda vez que a gente tá em alguns lugares ele fala: "Ai, esse daí era ruim de serviço, que não sei o quê". Mas só que um belo dia eu peguei e falei assim, ele falou assim pra mim, no meio dos colegas lá: "Aí, esse aí Nilton era ruim e tal". Aí eu falei assim: "Deixa eu te falar uma coisa, o Bradesco viu o futuro. O que que você era melhor que eu na época? Na datilografia Uhum. e naquela máquina de somar, não era?". Aí ele: "Era". Eu falei assim: "Então, vai lá vamos lá no banco agora e vê se tem a datilografia, vê se tem a máquina de somar. Agora, vamos lá, você vai ver se tem um cara igual a mim lá na frente conversando com o cliente". Porque essa é a questão, às vezes a gente está no lugar certo, a gente tem as nossas habilidades e a gente está alocado no lugar errado. A gente Exatamente. tem que estar no lugar certo para a gente desenvolver as nossas competências. E você é muito relacional. Aproveitando o ensejo do que você tá compartilhando com a gente, teve algum mentor, alguma pessoa que te influenciou na tua carreira, que marcou a sua vida? Algum nome que você tem em mente, assim, que te ajudou, te inspirou nesse caminho, na tua trajetória como bancário? Tem uma pessoa assim, poxa, muito eu tenho assim, tem várias pessoas, né, se a gente não quero ser injusto com ninguém, eu tenho, por exemplo, a Rosália. A Rosália foi uma pessoa que
quando eu fiz a prova no banco, ela me via trabalhando na prefeitura, ela foi e falou para o gerente: "Poxa, contrata ele, tadinho, ele vende salgadinho lá na prefeitura". E ela pensou que isso eu ia ficar chateado, Sim. que ela fez isso, né, para me dar uma força, e depois quando ela me contou, ela falou assim: "Pô, desculpa", eu falei: "Não, que é isso?". Claro. Ela achou que eu ia ficar com vergonha, né, dela falar, falei: "Não, não". E ela me ajudou. Tem a dona Iracema, que foi a mãe do Adair, que me levou para o banco, e tem uma pessoa, assim, mais que foi mais ficou mais junto comigo, é o Henrique. Ele até José Henrique Marques da Cruz. Ele chegou a vice-presidente da Caixa Econômica depois, né, ele saiu do Bradesco, pessoa super inteligente, e ele foi uma pessoa que, sabe, na carreira minha do banco, ele foi uma pessoa, assim, muito especial, uma pessoa que chegou muito junto comigo esse tempo todo. Ele foi não tem como eu não citar o nome dele, entendeu? Sim. Tem, lógico, as outras pessoas que eu tô falando, mas ele foi mais direto comigo em relação à minha carreira dentro do banco, Uhum. entendeu? Ele foi isso. Sempre tem, a gente sempre tem pessoas importantes, né. É. Você já vendeu salgadinho na tua adolescência? Olha, eu já vendi pipoca, porque tinha um rapaz que ele fazia uns bicos na Globo, e quando tinha exposição lá na cidade de Paraíba do Sul, ele tinha aquelas máquinas de pipoca, eh, antiga, né, e eu pedia para trabalhar com ele. Eu Uhum. vendi, aquele jornal de esporte, carregando jornalzinho e Sim. vendendo na rua. Eu trabalhei na feira, fui feirante também, e como eu coloquei os 2 bares para depois parar no banco. Então sempre, sabe, eu tive muito sempre gostei de trabalhar, nunca, né, porque até hoje, né, as pessoas falam assim: "Poxa, sindicalista não gosta de trabalhar". Então não é o meu caso, Ao nunca foi o meu caso. Sempre gostou, Foi você sempre gostou de sempre ter a sua liberdade, sua financeira, né, ter o com seu certeza. dinheiro, mas sempre foi relacional. Sempre gostou de trabalhar. Eu te perguntei isso porque acho que quase ninguém sabe, Aham. mas eu comecei uma parte da minha vida, eu passei necessidade em casa e eu vendia bombom na rua. Ah, é? Ah. E eu vendi bombom para um antigo gerente geral da Caixa Econômica. Foi quando ele me falou que tinha um processo para o menor aprendiz, e eram várias adolescentes participando, e eu ganhei em primeiro lugar e comecei a minha carreira dentro da Caixa Econômica, porque eu vendi bombom para a pessoa certa no lugar certo. Caramba. Olha isso. E agora você falando em vender bombom, também na época tinha, né, muito, né, que eu gosto muito, mas hoje tá infelizmente tá pouco, circo, lá na minha cidade, no interior, né. Você falou em bombom, eu sabe, aquelas tinha umas sombrinhas, Sombrinha de lembra? chocolate. Aham. Então, para mim entrar Não lembro, eu só conheço pelo nome, não, mas pronto, assim eu lembrei. é muito antigo. Tipo de chocolate seco. É bem antigo. Mas o que que acontecia? Eu queria entrar no circo, não tinha dinheiro, aí eu ia vendendo aquilo, ficava lá olhando o circo e Aham, vendendo, sabe. Era aham. era era um jeito de eu conseguir entrar no Outra circo. fonte, né. Estamos indo agora para o bloco 2, que vamos falar sobre a seção de desafios da liderança, e eu quero te fazer uma pergunta. Quando foi que você percebeu, ali, trabalhando, atuando ali na área bancária, que você tinha perfil de atuar no meio dos sindicatos? Sindicato. Que momento foi esse que você se envolveu a esse universo? Olha, o que que acontece, para mim ir para o movimento sindical, foi de uma maneira, assim, eu vendo algumas injustiças, na verdade, Hum, né. Porque infelizmente, né, nós vivemos num país capitalista, sim. né, e sempre tem esse problema do empregado com o empregador. E eu via muito, né, algumas coisas que na época não era legal, né, eu via funcionários, hoje, né, nós temos aí um trabalho, né, nós agora enquanto, federação, enquanto sindicatos, né, nós temos um trabalho em relação ao assédio moral. Isso naquela época era bem, sabe, muito, assim, era muito à vista e não tinha um combate como tem hoje, né, o Uhum. combate era menor. E eu dentro do banco, eu sentia isso e isso não ficava legal, Sim. né. E quando todas as vezes que a gente ia fazer alguma discussão, alguma conversa com a chefia, né, vamos colocar assim, a gente via que não estava legal. E eu sabia que aquilo ali, às vezes as pessoas falam assim: "Ah, mas o chefe tal, o gerente tal", mas a maioria, principalmente daquela época, eles estavam seguindo uma cartilha do banco, Uhum. entendeu. Então, isso me incomodava, Sim.
eu não achava legal aquilo ali. Então, foi onde que me despertou a querer defender os trabalhadores, né. No caso, bancário, né, que era a minha profissão, que é a minha profissão, Sim. que eu sou funcionário do Bradesco, então eu comecei a ver isso naquela época. Aí me comecei a conversar com as pessoas, que aquele período que a gente fazia as manifestações, as greves e tal, e eu já conversando com o pessoal do sindicato, eles viam, né, a minha atuação lá dentro da agência e me convidaram para mim fazer parte do sindicato. Sim. E aí, foi onde que eu fui para o sindicato, né, e começou a minha carreira dentro do sindicato. Porque na época, eu coloquei para o presidente atual, que eu só entraria para o movimento sindical se eu estivesse à disposição do sindicato, Isso. e não dentro da agência, né, que Uhum. nós temos, né, dirigentes sindicais que atuam dentro da agência. É. Só que eu não via aquilo com bons olhos, porque eu achava que eu tinha mais para dar para o sindicato, Sim. tipo, para o movimento. Então foi onde que eu fiz essa colocação e ele aceitou, montou uma chapa na época, né, e eu eh, entrei na chapa com ele, fui eleito, e aí comecei a atuar dentro do sindicato. Sim, você deu voz aos trabalhadores. Exatamente. E é legal também que você fez aqui um comentário, e corta para cá que eu quero deixar aqui também uma mensagem, que o nosso episódio anterior, nós falamos sobre o assédio moral. Porque quem é quem proporcionou e quem está proporcionando todas essas gravações, todos esses temas que nós estamos compartilhando aqui, não só com os trabalhadores, né, do banco, assim como para com toda a sociedade, é fruto de um trabalho do Niltinho, é fruto de um trabalho de todos os outros diretores. Então a FETRAF-RJTS vem desenvolvendo realmente esse trabalho para que a gente possa contribuir com toda a nossa sociedade. E você começou ali a ter esse relacionamento, né, junto ao sindicato, justamente para ser voz, justamente que você não compactuava e não aceitava, né, as coisas que você vivenciava e via os seus colegas também vivenciando. Então, realmente é uma trajetória muito bonita. Aproveitando também, conta aqui pra gente quais foram os principais desafios que você enfrentou até chegar à presidência da FETRAF-RJTS? Começou com a presidência do Sindicato Bancário de Três Rios e região, né. Uhum. Quando, como eu te falei, eu fui convidado, quando eu fui para o sindicato, na verdade, eu não era a pessoa que seria indicado para ser o presidente do sindicato, né. Só que nós começamos a viajar. Tinha, à época, a federação, né, que hoje é a nossa federação, Sim. que é uma federação que tem história, uma federação, né, que tem uma história muito bonita, mas à época só os presidentes, né, falavam, só tinha um voto por sindicato, um presidente, cada presidente falava e tal. Uhum. E eu comecei a vir com um presidente que tem também, não posso deixar de citar o nome, José Carlos Egito. O Egito foi o presidente anterior, né, e o Egito é uma pessoa, assim, que me ajudou muito, aí já na parte do sindicato, né, Uhum. que ele era o presidente e tal. Aí quando eu fui para o sindicato, não tinha pretensão de ser presidente, mas, começamos a vir nessas reuniões e tal, e eu comecei a observar, só que eu estava observando as reuniões e ele estava me observando, né. Olha só. E nós tínhamos uma chapa na época, que era muito na época eram muito bancários, lá na nossa chapa lá, éramos 51 pessoas, né, 51 dirigentes. E ele me chamou e falou assim: "Olha, eu tô observando aqui, o único que tem perfil aqui para me substituir, eu quero sair, é você". Aí eu falei: "Não, não, não, não". Eu falei: "Não, não quero", porque ele era uma pessoa que ele tinha uma oratória, assim, maravilhosa, e eu não é muito meu forte. Negócio de oratória, eu fico meio que enrolar. Aí eu falei assim: "Não, não, não dá, eu não sei falar em público", aquele medo todo, né, não conhecia e tal. Aí ele falou: "Não, não, eu vou te ajudar. Você vem como presidente, eu vou ficar seu vice e eu vou te ajudar". Eu falei: "Tudo bem, mas com uma condição, nós somos 51, 51 pessoas, nós somos 51 pessoas. Então, se tiver um voto contra, eu não vou assumir". Aí ele falou: "Tudo bem, então vamos fazer uma reunião". Aí ele fez uma reunião, 50, só faltou o meu, foi 50 votos.
para mim assumir. Aí não teve jeito. Não teve como você fugir dessa. Não. Aí eu assumi a presidência, né, do Sindicato dos Bancários de Três Rios, e comecei atuando lá no sindicato. Graças a Deus a gente tem lá, assim, uma relação muito boa com os bancários lá da base. Eu digo sempre que nós temos sindicatos na nossa federação, todos eles, eu acompanho todos eles, as eleições, eu acompanho o trabalho deles e você vê que são sindicatos cidadão, não é um sindicato que Isso. fala só bancário e bancário. Sim. Eles são sindicatos cidadão. Você vai em todas as cidades, olha, nós temos Angra, nós temos a Baixada, nós temos, Macaé, nós temos, eh, Itaperuna, nós temos Três Rios, nós temos Espírito Santo e espera aí, faltou um. Macaé, vamos lá, Angra, Baixada, Nova Friburgo, Três Rios, Macaé, Espírito Santo. Tá faltando um aí, rapaz. Não pode esquecer de Três Rios. Isso aí. Três Rios, não é isso? Isso aí. Então, são 7 sindicatos, né. Então, você quando vai nesses sindicatos, você vê o respeito e assim, como que o convívio deles, sindicato com os bancários, bancário com os sindicatos. Os bancários fazem um trabalho corpo a corpo, Uhum. os dirigentes são conhecidos nominalmente, você entra nas agências com eles, sabe, os sindicatos, assim, que eu tenho um orgulho de depois, né, que eu acho que vai ser uma assunto mais para frente, eu tenho um orgulho de estar hoje presidente de uma federação com tantos sindicatos qualificados da maneira que Sim. são esses 7 sindicatos. Sindicatos respeitados em suas respectivas cidades, entendeu. E quais foram as suas principais conquistas até aqui, como presidente da FETRAF-RJS? Olha, eu acho que todos nós, né, os 7 sindicatos, eu acho que nós tivemos, até hoje, muitas conquistas. Por exemplo, nós temos um assento à mesa, né, na qual nós negociamos com os banqueiros. E nessa mesa, né, todos sabem, todos os direitos que a gente já conseguiu para os bancários e bancárias, né. Nós tivemos várias vitórias em relação à luta que a gente tem com os bancários em relação aos banqueiros. Eu acho que foi uma coisa que a gente conseguiu através de uma palavra que eu sempre coloquei, que eu acho muito importante no movimento sindical: unidade. Quando você tem unidade, você faz um trabalho muito melhor. Você coloca 7 sindicatos falando a mesma linguagem, você leva para uma mesa de negociação uma posição de uma federação respeitada nacionalmente e que tem o respaldo desses 7 sindicatos que também são respeitados em suas bases, em suas cidades. Eu acho que isso aí foi uma conquista, assim, maravilhosa a gente ter, a consciência desses sindicatos e você vê o respaldo que eles têm dos bancários e das bancárias. Então você fica assim, sabe, muita vontade de falar de uma federação que representa realmente a categoria que ela faz parte, que é dos bancários. É um orgulho, É né? um orgulho muito grande. Muito grande. É isso aí. Estamos indo agora para o bloco 3, onde nós vamos falar sobre visão para o futuro e impacto. A gente sabe que o mundo evoluiu, né, que tivemos várias transformações e mudanças na categoria bancária, que antigamente os bancários tinham uma visão muito engessada quando o assunto era sindicatos e demais, sempre tiveram aquela visão mais limitada, né. E as coisas foram mudando, as coisas foram evoluindo, vocês foram conquistando e exemplo de hoje, até o podcast é um exemplo, né, de mais uma conquista, e fora as outras batalhas que vocês têm, né, justamente para lutar pelos direitos dos bancários, trabalhadores. O que que você diria para esses profissionais que ainda não se sindicalizaram e que mensagem você acha, assim, que você gostaria de compartilhar para esses novos bancários que estão entrando no mercado, que ainda não se sindicalizaram mas precisam de uma orientação? Bem, olha só, vou começar falando de uma coisa que você colocou muito bem, em relação ao podcast. Eu acho, primeiro, né, não posso deixar de elogiar essa equipe maravilhosa que a gente conseguiu. Você e toda essa equipe aqui, Obrigada. todo esse isso aí não é a gente não tô aqui fazendo média, porque realmente nós estamos tendo esse respaldo. Quando a gente chega nos lugares, a gente vê as pessoas comentando, né, e foi uma coisa acho que foi uma coisa muito acertada que a gente fez, né, e quando a gente vai para esse lado que você falou, em relação,
ao dia de hoje, o Sim. que está acontecendo, né? O mundo virtual. Então, a gente tem que estar preparado, os nossos sindicatos estão se preparando para isso. E em relação aos bancários e às bancárias, eu sempre coloco o seguinte: a importância deles estarem sindicalizados. Por quê? Porque se você vai para uma mesa de negociação, na qual você tem um respaldo, você tem a participação dos bancários, as bancárias nas assembleias, nas manifestações, nos movimentos que você faz, você tem um respeito, um respaldo muito maior da parte dos banqueiros, porque ele sabe com quem que ele está falando. Uhum. Ele não está falando com os sindicatos e com federação cartorial, ele está falando de uma federação que faz as pesquisas com os bancários, que vai ao encontro do sindicato, que os sindicatos vão dentro das agências, conversa com o bancário, com as bancárias, coloca exatamente a necessidade de cada um, né. Nós tivemos agora, por exemplo, lá na Câmara de Deputados, tentando trazer de volta o Vale Cultura. Cultura, Vale eu Cultura, vi, né, você viu? bacana isso. Então, por quê? Nós tivemos um exemplo agora da Fernanda Montenegro. Montenegro, É né. verdade. Poxa, olha só, o que que significa a cultura, né, no nosso Muito país, importante. muito importante. E nada mais justo do que as bancárias e os bancários, e a gente não está falando só de bancários e bancários, quando eu coloquei lá, eu tô colocando em relação às trabalhadoras e os trabalhadores, Isso aí. que é muito É importante, muito importante. né, e é simples, é só colocar isso no orçamento. E tem muita coisa que é colocado no orçamento que não tem Pois é, necessidade, tem. né. A gente vê, então a gente, nós fomos lá, vamos procurar vários deputados, independente de partido político, a gente vai Uhum. estar trabalhando em cima Claro, bem para comum. que exatamente, para a gente estar conseguindo isso. E conta uma coisa, quais são os seus planos para afetar FETRAF RJTS para os próximos anos? Compartilha com a gente. Olha, a gente está, assim, com o pensamento de que a gente precisa trazer, né, trazer bem os bancários, a bancária, colocar para elas, Uhum. para os bancários, para as bancárias e para os bancários, a importância que é, né, a participação deles. Então a meta do nosso sindicato estamos fazendo agora um trabalho em conjunto com vocês, né, mais uma vez, que é um trabalho muito interessante de aproximar mais dessas bancárias e dos bancários, que eu acho que é uma necessidade muito grande, Sim. porque não existe, eu sempre falo isso, não existe sindicato sem bancários, não existe bancário sem sindicatos. Eu acho que é muito importante, né, a gente trabalhar em conjunto para a gente estar mostrando e para a gente estar conseguindo mais vitórias, como a gente já conseguiu várias coisas, ticket de refeição, vale alimentação, vale transporte, né, auxílio creche, várias coisas que a gente já conseguiu e que nós podemos conseguir muito mais, mas se a gente tiver essa participação efetiva de todos, Apoio. apoio de todos. Muito apoio, é isso aí. Estamos chegando à reta final do nosso episódio com você, Niltinho. E para a gente ir fechando, se você pudesse dar um conselho para quem está começando agora na carreira de bancário, qual seria? Bem, agora, né, falando Todos eles. isso aí, falando para todos vocês, eu acho que a carreira de bancários hoje é uma carreira com muita dificuldade, né, porque a gente tá vendo com essa automação, a gente está vendo que os bancos estão fazendo de tudo para que não tenha cliente nas agências bancárias, mas a profissão de bancário é uma profissão respeitada e eu acho que todos vocês devem colocar, sim. Eu, por exemplo, quando eu disse no início, né, que eu não gostava de banco, eu não queria ser bancário, mas hoje eu sinto aonde que está uma carreira decente, uma carreira que faz valer a pena você estar trabalhando em prol da sociedade. Quero agradecer muito a sua presença aqui, Niltinho, realmente foi muito enriquecedor, você é uma pessoa maravilhosa, sempre, né, as nossas conversas são alta astral, essa energia que você tem realmente cativa, encanta a todos, e é por isso que você está onde você está, por merecimento, isso é meritocracia. Eu quero agradecer também a presença de todos vocês por nos acompanharem até aqui, não deixem de nos seguir no YouTube, Bancário Pode Mais, da FETRAF RJTS, no YouTube, no Instagram, acompanhe as nossas mensagens, os nossos lembretes. Teremos mais episódios em breve e eu tenho certeza que vocês irão adorar. Muito obrigada e até logo. Tchau, tchau.